Olá, queridos alunos do 7º ano da Escola Santa Helena. Infelizmente, tivemos que parar nossas atividades em sala de aula, mas se Deus quiser, em breve estaremos juntas novamente na escola. Eu sou a professora Edileide, eu trabalho com as disciplinas Química e Física na Escola Santa Helena. E hoje nós vamos corrigir as nossas atividades. As questões relacionadas à minha disciplina são as questões 19 a 24. Vamos analisar a questão 19. A questão 19 diz respeito ao conceito de temperatura. Lembrando que vimos em sala de aula que temperatura é diferente de calor. Temperatura é o grau de agitação molecular. Quanto maior é a temperatura de um corpo, maior é a agitação molecular desse corpo, ok? Então, quanto menor a temperatura, menor é a agitação molecular. Lembrando que calor, que nós vimos em sala de aula, é a energia em trânsito, a energia em movimento. O calor, ele se propaga de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, ok? Então, na questão 19, diz respeito ao conceito correto de calor. Então, a questão que vocês devem marcar é a letra C, que diz que está relacionado ao grau de agitação molecular. Quanto maior a agitação molecular, maior é a temperatura de um corpo. Vamos analisar agora a questão 20. Na questão 20, tem uma pequena tirinha dizendo o seguinte: um homem ele está com muito frio e ele pega um jornal e ele diz assim: pelo menos fico por dentro das notícias. O que o homem fez? Ele se embrulhou com o jornal. E na tirinha eu te pergunto, qual é a função desse jornal? Tá? A alternativa que vocês devem marcar é a alternativa letra A. Esse jornal serve com que o calor dele não se propague para o meio ambiente. Se há uma diferença de temperatura entre o corpo do rapaz para o meio ambiente, ele vai perder calor, ok? Vamos analisar agora a questão 21. A questão 21, nós temos alguns itens, tá? Nós temos 5 itens e vocês vão ter que analisar cada item se é verdadeiro ou falso. Os itens corretos são o primeiro, o quarto e o quinto, ok? Onde diz que a termologia é o ramo da física encarregado de estudar os fenômenos térmicos, o calor, a temperatura dos corpos. No item 4, é uma grandeza física escalar que está associado ao grau de agitação molecular que nós vimos em sala de aula, ok? E no item 5, vimos que quanto maior a temperatura, mais afastadas as moléculas ficam, ok? Então, a alternativa que vocês devem marcar é a alternativa D. Na questão 22, nós temos 5 frases que vocês vão analisar o qual delas está correta. O termo que se usa é o correto e não o popular, como a gente chama, ok? Então, a alternativa correta é a letra D, que diz que o dia está quente. Então, se o dia está quente, eu estou recebendo o calor do meio, porque há uma diferença de temperatura. Quando há uma diferença de temperatura entre os corpos, que nós vimos em sala de aula, há uma transferência de energia, ok? Na questão 23, ela está relacionada ao equilíbrio térmico e eu quero a alternativa incorreta. A alternativa incorreta é a alternativa B. O equilíbrio térmico é atingido quando 2 ou mais corpos estiverem a mesma quantidade de massa. A massa não interfere nessa transferência de calor de um corpo para outro, e sim a temperatura dos corpos. Lembrando que quanto maior a temperatura, maior é o grau de agitação molecular. Agora vamos analisar a questão 24. Na questão 24, ele está se referindo a quatro corpos. Ele afirma que o corpo A
o corpo B e o corpo C estão à mesma temperatura. Já que eles estão à mesma temperatura, não há troca de calor entre eles. E na questão me diz que o corpo B, ele é diferente, a temperatura dele é diferente do corpo D. Então isso quer dizer que a temperatura do corpo D é diferente das demais. Então a alternativa que vocês devem marcar é a alternativa letra E. Bons estudos. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, entre em contato com a gente está disponível a ajudá-los. Bons estudos e fiquem com Deus.